Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais esta misericordiosa oportunidade que temos de aqui estarmos estudando a doutrina espírita por meio da tecnologia extraordinária que o Senhor nos proporciona, de estando confortavelmente assentados nos nossos lares, podermos abrir essa janela para o mundo espiritual, para as esferas superiores, de onde descem para nós as extraordinárias informações do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, das outras obras da codificação, permitindo-nos alavancar o nosso progresso intelecto-moral, beneficiados pelo esquecimento do passado, aqui nos reunindo para nos renovarmos, aproveitando teu beneplácito, Senhor. Agradecemos, pedimos o amparo, a inspiração, a luz, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que esses nossos modestos estudos possam ser úteis para os trabalhos da nossa fraternidade, e de alguma maneira ajudar os espíritos lá albergados que possam se irmanar a nós nesse objetivo que o Senhor nos permite realizar. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo sistemático, alternado, entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje retomamos o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos, que trata o objetivo da encarnação, a alma, materialismo. O objetivo da encarnação, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Comentário de Kardec é um comentário curto. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, partindo aqui, iniciando com os comentários, depois os amigos aí vão participando à medida em que quiserem. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria de comentar. Primeiro, no sentido mais geral, nós aqui temos aquela afirmação categórica de que o objetivo da encarnação não é punição ou castigo, é fazer-nos chegar
à perfeição. E essa imposição, hoje nós não temos condições de compreender que nós não temos condições de entender por que Deus criou o universo da maneira como ele criou. E nem por quê. Por enquanto, nós não temos condições de sondar esse tipo de informação. No futuro, nós teremos. Já demos exemplos aqui, por exemplo, vou só trazer a baila aqui para nós vermos como as coisas são progressivas. Vai chegar o tempo que nós vamos entender. Mas aqui como nós já estudamos o assunto, eu quero só relembrá-los que as revelações são progressivas, que vai chegar o tempo desse entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo. Questão 42 do Livro dos Espíritos. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? O que os Espíritos responderam naquele tempo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Isso no tempo de Kardec era uma resposta apropriada, mas hoje nós já sabemos. Temos equipamentos que nos permitem saber, por exemplo, que o Sol tem 5 bilhões de anos, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, hoje, nós já sabemos como é a formação dos planetas, dos sistemas e quanto tempo leva. Alguém poderá dizer assim, mas a doutrina espírita, então, está errada. Não, a doutrina espírita não está errada. Para o que Allan Kardec alertou quando ele realizava os trabalhos da codificação, ele foi muito claro. Ele disse: do Espiritismo foi dita a primeira palavra. Muita coisa ainda vai ser acrescentada. Muita coisa vai ser acrescentada na estrutura dos princípios básicos ou das leis divinas? Não. Vamos dizer que isso é cláusula pétrea. Os 10 mandamentos, as leis morais, os princípios básicos, principalmente imortalidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, isso são cláusulas pétreas universais. O que é que vai ser acrescentado? É o que vem sendo acrescentado. Como se dá a formação dos corpos, planejamento de reencarnações, formação dos mundos, e vai por aí, certo? Então, essa imposição, nós já vamos começando a depreender com base, por exemplo, na questão 779 do Livro dos Espíritos. O que diz essa questão? Ela diz o seguinte: Allan Kardec aqui pergunta sobre o homem. Diz assim: o homem colhe em si mesmo a força para progredir? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Nós podemos tranquilamente aqui substituir a palavra homem pela palavra espírito. Creio que sim. O homem ou o espírito se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então, eu quero parar aqui. Então, aqui esse termo aqui, Deus lhes impõe a encarnação, nós podemos depreender que desde o princípio inteligente, criado simples e ignorante,
já existe nesse princípio inteligente um impulso de dentro para fora para progredir. Porque Deus não exerce ação direta na matéria. Então, essa imposição, nós ainda vamos estudar isso no futuro. Aqui tem um campo enorme. Aqui nesse termo, aqui nessa primeira frase, penso eu que temos aqui um campo enorme a ser explorado futuramente, quando nós tivermos mais condições de entender a dinâmica da evolução. Me parece lógico que o princípio inteligente já traz um impulso inerente, que é aquela centelha divina presente em nós para progredir. E de fora para dentro, nós temos os mundos, a matéria, que vai ser o ninho, desde o átomo, por onde o princípio inteligente inicia a sua trajetória, vai ser o ninho onde o princípio inteligente, então, vai se expressando lentamente ao longo dos bilhões de anos, certo? Vocês querem acrescentar alguma coisa a esse respeito? Júlio, eu acho que o que você falou, eu concordo assim, plenamente. E vejo assim, que esse impulso eu também entendo assim. Deus, quando nos cria, ele vê ali, ao nos criarmos, essa, essa criação pronta, vamos dizer assim. Ele vê na gente a criação pronta, mas não nos cria pronto. É da mesma forma, você falou aí, da mesma forma que a gente imaginar uma semente, né? Uma semente de uma árvore. Você pode, como a gente sabe, que aquela semente vamos supor que fosse uma semente de mangueira. Quando a gente conhece uma mangueira, quando eu vejo a semente de mangueira, eu vejo ali a mangueira, com toda a sua potencialidade de se transformar numa mangueira, né? Agora, é imposto a ela uma série de coisas para que ela se transforme numa mangueira. Uma delas é ser mergulhada na terra, ficar naquela prisão, entre aspas, vamos dizer assim, né? Até que ela consiga crescer. Fundamental para ela, senão não chega nisso. A gente pode, assim, fazer uma comparação com a nossa prisão, entre aspas também, no nosso corpo, né? Que é uma imposição que é necessária. Eu entendo essa imposição como um elemento fundamental para o processo. Elemento fundamental. Sim. Né? Se eu quero escrever um texto, é imposto a mim que eu aprenda a ler. É uma condição fundamental para que eu consiga tal objetivo. Sim. Eu acho que eu concordo com o que você está falando plenamente. Sim. Só que o que eu quero acrescentar aí, que é um ponto importante, é que essa imposição ela é de dentro para fora. No caso da semente, por exemplo, das plantas, elas germinam e a raiz busca o solo. Uhum. A manga, por exemplo, quando a manga, por exemplo, se você observar aí uma plantação natural, um pomar natural de mangas, o que acontece? A manga cai, ela apodrece e a semente germina. Nós, hoje, com os processos da agricultura, para otimizar, nós aceleramos o processo colocando aquela semente na terra, mas naturalmente ela não precisa de ser colocada dentro da terra, ela germina. Isso acontece com o abacate, com todas as sementes, certo? O homem que, com o tempo, para otimizar a produção, acelera o processo.
Isso porque a gente... Então a encarnação, a própria encarnação, ela se dá em bases automáticas. É lógico que os espíritos ajudam, os espíritos auxiliam, porque os espíritos são uma das forças da natureza. Os espíritos operam em nome de Deus. Mas o grosso das reencarnações na Terra, no reino animal, no reino vegetal, se dá em bases naturais automáticas, no automatismo do próprio princípio inteligente. Nós ainda vamos estudar isso no futuro, certamente. Certamente. No caso do espírito na faixa da humanidade, o que acontece é que já uma grande parcela da humanidade já tem condições de ser auxiliada no processo da reencarnação com melhoramentos que são propostos no mundo espiritual. Então, como os espíritos são uma das forças da natureza, nós vamos aprender que eles interferem até certo ponto, quando o espírito tem merecimento. Aprendemos isso com o André Luiz, por exemplo. Mas que no grosso, na Terra, por exemplo, nós sabemos aí que temos 2/3 de espíritos selvagens e semi-civilizados. A maioria dessas reencarnações se dá em bases automáticas, na pauta da lei de atração natural, que é a força para progredir em movimento, em ação. Os espíritos supervisionam. Tanto que nós sabemos que tem reencarnações que se dão do umbral, planejadas no umbral. É permitido? Por que é permitido? Está na pauta da lei. Os espíritos ali monitoram aquilo. Não, pode deixar. Está na pauta da lei, das ligações entre os espíritos. Então, o Deus que impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição, nós já temos que começar a compreender que é o Deus interno. Nós já temos maturidade para começar a entender que é o Deus interno, não é? Se Deus não exerce ação direta na matéria, aprendemos então por dedução lógica que ele exerce ação indireta na matéria. Como? De dentro para fora, de cada um de nós. E supervisionado, tudo isso, por aqueles que já se candidatam à pureza, podemos chamá-los de filhos, e que assumem a gerência da evolução dos irmãos menores. Então, assim, nós estamos caminhando para compreender Deus numa dimensão que está muito fora do alcance das religiões tradicionais, da teologia tradicional, certo? Nós então temos aí um grande objeto de estudos aprofundado no futuro. Bom, podemos ir em frente ou mais comentários aí? Parece que o Wander quer comentar. Eu achei interessante a colocação que vocês dois, Júlio César, Júlio César e o doutor Luiz colocaram. A colocação do doutor Luiz, ela deu prioridade a uma consequência natural no desenrolar de tudo que acontece e como acontece, sendo regido por leis naturais, de acordo com todas as circunstâncias que aquilo adentra-se.
e você colocou mais a parte espiritual do funcionamento das coisas, mas são assuntos complementares. Eu achei Sim, muito legal esse casamento dos seus dois comentários. sim, não, é perfeito. Por isso que o estudo em grupo é bom. O estudo em grupo é bom, porque nós vamos aprendendo em conjunto. E nós vamos tendo intuições também. Os espíritos intuem, nos intuem. Então, nós funcionamos como médiums para aqueles espíritos que nos acompanham, que já têm, por exemplo, conceitos bem mais avançados do que nós aqui, e vamos colocar assim numa linguagem comum aqui, ficam doidos para a gente poder também entrar nessa dinâmica aí. Mas eles ainda não conseguem passar com a pujança total que eles gostariam de passar para nós, muita coisa. Para uns é expiação, para quem é expiação? Para os endurecidos, para os recalcitrantes, para aqueles que se desviam do caminho natural, da dinâmica natural, porque tem uma dinâmica natural ideal e tem a dinâmica distorcida, que é prevista pela lei. Deus permite, porque temos o livre-arbítrio. Só que, como os espíritos vão dizer mais à frente, as eternidades são maiores, ou seja, o sofrimento, o tempo gasto é maior. Para uns é expiação. Nós vamos voltar a estudar a expiação mais à frente. Para outros, missão. Para todos é missão. Fazer o bem e amar o próximo. É a missão básica. Adotar a lei, as diretrizes de segurança contidas nos 10 mandamentos, para a experiência direta com as leis que nós temos no nosso desenvolvimento. O que eu estou dizendo aqui? Porque nós precisamos compreender que as leis, nós chamamos de leis naturais, leis morais, são instrumentos da evolução. São indissociáveis do espírito. São os instintos, as forças criadoras da alma. Forças criadoras da alma. Que nós vamos exercitando de dentro para fora, elas vão se manifestando na medida da necessidade, da experiência com o meio, nós vamos exercitando essas forças. Para que, na época da humanização, do desenvolvimento do pensamento contínuo e razão, nós então passemos a compreender o mecanismo. E passemos então a receber as revelações das leis, das diretrizes, para nós direcionarmos essas forças. Eu vou dar um exemplo. A lei de conservação, sobre o que Kardec tinha um entendimento muito claro, que se trata do instinto de conservação, está lá no Livro dos Espíritos. Se nós não controlamos o instinto de conservação, na faixa da humanidade, nós desenvolvemos o egoísmo, que é a sede de posse, a posse sem limites. E nós vamos desenvolvendo outros subprodutos que são desdobramentos desse egoísmo, o ódio, a iniquidade, que é a injustiça, e os castigos sem remissão. Aqui eu estou fazendo referência à questão 171 que vamos estudar. Então, o decálogo são diretrizes para nós conduzirmos essas forças que
emergem. Por isso é que existe lá um dispositivo lá, não roubar. Por que existe um dispositivo na lei não roubar? Porque o princípio inteligente, ele aprende, ele tem que buscar, ele tem que tomar dos outros seres as coisas para ele poder se desenvolver. Ou não é assim que acontece na natureza? Nunca perceberam que os animais roubam uns dos outros as coisas? Roubam os parceiros, roubam o território, roubam a caça. Não é isso que acontece? É um instinto da busca pelo melhor. Porque, na verdade, quando nós falamos em lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução, lei de trabalho, lei de sociedade, e vai por aí, nós estamos falando apenas de uma força, que é a busca pelo melhor. É uma coisa só. Que na sua reduzindo para o ponto mais básico, o que é? Lei de amor. É a lei de amor. Não é? O egoísmo, por exemplo. Amar exacerbadamente a si mesmo e amar as coisas, que é o instinto da posse. Os animais, eles se expressam autoafirmativamente pela posse das coisas, do território, do clã, do grupo de fêmeas e etc. Da melhor pastagem, dos melhores frutos, certo? Então, quando chega na faixa da humanidade, o desenvolvimento do pensamento contínuo da razão, nós já somos chamados a possuir coisas diferentes. E o desprendimento disso é muito demorado, muito demorado. Então, nós gastamos aí milênios na faixa da humanidade, milênios, talvez até alguns milhões de anos, os mais recalcitrantes, na experiência direta com o egoísmo, com a posse. E eu estou falando aqui, quando eu falo na faixa da humanidade, estou partindo do princípio do desenvolvimento, do recebimento da coroa da razão. Porque até recebemos a coroa da razão, nós fazemos aquilo que aprendemos a fazer na faixa da infância da humanidade. Certo? Já estudamos aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo nos auxilia. Em suas origens, o homem só tem instintos. O homem, Homo sapiens, pensamento contínuo, 200 mil anos atrás. Passamos a lidar com a razão há 40 mil anos atrás, com o surgimento do Sapiens Sapiens. Mas nós só temos a razão coroada, de fato, quando nós começamos a receber as revelações da lei. E a partir daí, amigos, porque até aí o Estado era de nulidade moral. Como ainda hoje no nosso meio temos espíritos selvagens, semi-civilizados, espiritualmente falando, que se encontram no estado de nulidade moral. Eles ainda não compreenderam a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência desperta. Não é na subconsciência. É na consciência desperta. Então é só quando nós começamos a compreender a lei de forma consciente é que nós somos
imputáveis perante a lei. Tá certo? Tanto é verdade que na questão 954 do Livro dos Espíritos, 955, os Espíritos falam que aquelas mulheres que cometem suicídio cumprindo a lei quando o marido morre, elas estão em nulidade moral, elas não têm culpa. Então elas não sofrem as consequências que os suicidas conscientes da lei sofrem. Eles encarnam de forma natural, não ficam presos ao corpo. O mesmo vale para nossos irmãos islâmicos que são convencidos a se explodirem. Estão obedecendo à lei. Estão obedecendo a um comando. Eles são instruídos que assim estão agradando a Deus, nulidade moral. Certo? Então nós temos que ter cuidado com determinadas coisas. Então, se nós temos hoje ainda entre nós espíritos que estão transitando da infância da humanidade para a madureza, então eles estão desenvolvendo ainda a consciência da lei, que leva um tempo, leva um determinado tempo. Alguém quer fazer algum comentário aí? O assunto é complexo. Bom, então esses espíritos ainda não estão, ainda nas faixas da expiação. Vamos lembrar do que Kardec fala sobre os espíritos em expiação, no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele vai dizer lá, no capítulo 3, que os espíritos em expiação são exóticos na Terra, eles vieram de outros mundos. Porque são os espíritos que se endureceram, cristalizaram, conheceram a lei, admitiram no foro da consciência, mas não quiseram praticar a lei, não quiseram amar o próximo. Porque praticar a lei, a diretriz, é amar o próximo. Então eles vão para os mundos de expiação e provas. Tá claro aí, amigos? Então a codificação nos ajuda a entender. Então, enquanto o espírito, ele não desenvolveu o pensamento contínuo, não recebeu a coroa da razão, a lei não está inscrita na consciência, ele não passa por expiação, ele passa pelos impactos naturais da dor, evolução, para despertar. Tá claro isso? Alguém quer comentar? Fazer algum ponto? Oi? Pode falar. Achei que alguém estava falando junto. Eu estou tentando transformar o que eu estava pensando em palavra. Porque aqui fala, Deus lhes impõe a encarnação. Aí você está falando, citou a expiação, né, do Espiritismo, que os espíritos em expiação na Terra são exóticos, viria de outro planeta. Aí eu estou entendendo assim, do ciclo natural. Faz parte da nossa... Por exemplo, imaginemos que nós não somos transmigrados de lugar nenhum. Imaginemos. Nós estamos aqui no processo evolutivo da Terra, sofrendo isso aqui, essa imposição da encarnação. Estamos aprendendo com muita regeneração. Eu estou nas dores, igual você falou aí, das provas, né? Tomei uma atitude, vou viver as consequências dessa atitude, né? Com dor ou alegria, dependendo do que eu fiz, mas faz parte da coisa natural. Então, estou vivendo essa imposição. Aí, imaginemos que eu sou um espírito, né? Difícil e
renitente nas complicações. E aí, enquanto o grupo meu está progredindo, eu vou, então, necessitar de reencarnar em um outro mundo. Aí eu não sei se eu estou falando a mesma coisa com palavras diferentes, não sei, mas eu entenderia que essa encarnação ela deixa de ser uma imposição natural e passa a ser uma ação compulsória. Eu não sei se estou falando, sei lá, não é bobagem, não, mas se eu estou tentando, se o que eu estou falando é a mesma coisa de forma diferente, não sei. Não sei se eu consegui me explicar o que eu pensei, sabe? Não, eu acho que eu entendi. Essa expiação já começa na Terra. Porque como existe uma mixagem de espíritos selvagens, semi-civilizados, então aquele que já começa a recalcitrar aqui na Terra, ele já começa a expiar aqui na Terra. Sim. Mas vamos lembrar, Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Certo. Certo? Tranquilo. Certo. Ele sabe esperar. Porque essa atitude irreverente desse espírito vai ser utilizada como corretivo daqueles que vieram em expiação. Então Deus vai dar tempo para ele se arrepender. Se, conforme está na questão 262A, se ele permanece no endurecimento, então, o que está dito lá? Deus, então, pode impor certa encarnação limitadora. A limitadora aqui com as minhas palavras. Para quê? Para que ele não seja banido da Terra. Possa permanecer na Terra. Então aí vai ocorrer que alguns vão conseguir aproveitar essa existência e vão retificar o caminho, e tem outros que não vão conseguir. Aí o espírito não conseguindo, chega o momento do degredo. Então aí ele vai mesmo para a expiação, como diz o outro, em gênero, número e grau, no mundo primitivo. No mundo primitivo. Então ele lá chega e transforma aquele mundo em mundo de expiação. Era o mundo primitivo. Com a chegada desses endurecidos, o mundo avança na hierarquia evolutiva, no ciclo, se torna um mundo de expiação e provas. Expiação para os que estão chegando e provas para os que lá estão evoluindo, que precisam de avançar. Por isso, então, sai da primitividade e se torna mundo de expiação e provas. Tecnicamente falando, tá? Mas tem nuances que se misturam. Então, quando Allan Kardec diz, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui eu ouso aqui, é uma ousadia da minha parte, querer dizer o que Kardec queria dizer. Quando Kardec diz lá que os espíritos em expiação são exóticos na Terra, evidentemente, e não são todos, mas de um modo geral. Então, esse é um outro ponto, por exemplo, que nós poderíamos desenvolver atualmente com pesquisas. Se nós tivéssemos aqui desenvolvido aqui uma linha de ação no espiritismo brasileiro que também tivesse uma vertente científica bem metódica. Nós poderíamos explorar muitas coisas
para ampliar o entendimento. Mas a questão ficou estagnada por falta de quê? Falta de união efetiva entre os espíritas, não uma união imposta de forma complexa, de cima para baixo, com imposição até de dogmas, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, dogmas espíritas, que não passaram pelo crivo da razão e do bom senso, e nem pelo crivo do ensino generalizado e concordante. Foi uma imposição de cima para baixo, e então desviou o espiritismo. E aqui eu falo, amigo, sem pretensão de ser o dono da verdade. Não, mas desviou o espiritismo do caminho científico. Desviou. Certo? Então, implantou-se um certo dogmatismo. Implantou-se um certo dogmatismo aqui nas nossas fileiras. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso aí? Ô, Júlio, eu queria saber, os espíritos que vêm com missão, eles também vêm com uma encarnação impositiva? Ou é somente para os espíritos em expiação e prova? O espírito só deixa de reencarnar impositivamente quando ele se torna espírito puro. Então, até mesmo... Quando ele se torna um espírito puro, ele passa a escolher a reencarnação. Mas me parece que ainda existe um grau de impositividade, de imposição, porque o espírito precisa de reencarnar ainda. Sim, mas, por exemplo, no caso de Jesus, ele é um espírito puro, mas a gente pode considerar que ele veio com uma missão, ele foi um espírito com... Missão pura. Missão pura, né? Missão pura. Missão no mais alto grau, todas as letras maiúsculas, negrito, itálico e tudo tem direito aí dessa palavra. De imposição de dentro para fora pelo amor. Aí já é uma imposição diferente. Ele se impôs essa necessidade, por amor aos seus tutelados, aos seus comandados. Nós ainda não compreendemos isso. Não temos condições de compreender isso ainda. Oi, Lara. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que essa palavra missão, ela não, igual o Júlio falou e está escrito aqui. Quando nós todos aqui estávamos no plano espiritual e reencarnamos, a gente reencarna em missão. Qual que é a missão? O que você planejou lá em cima. É a missão que te foi dada. Então, por exemplo, se você está na... Vamos supor, o cara é professor. Qual que é a missão dele? Dar aula. Então, estamos aqui em missão. Qual que é a nossa missão? O que nós combinamos lá em cima. Agora existem os missionários. Isso. É diferente. Né? Exatamente. São eles que eu me referi. Agora, essa missão aqui é de todos nós. Todos nós estamos aqui em missão. Claro. Agora, a missão de Jesus, aí, ele vem como um missionário de Deus, né? Assim, uma tarefa muito, muito, muito maior, né? E eu acho assim, eu não sei se eu vou conseguir expressar de novo. E eu penso assim, por mais que seja nós tenhamos o livre-arbítrio, por maior que seja o nosso livre-arbítrio, tudo, entre aspas, é, de uma certa forma, imposto por Deus. Porque há uma inteligência suprema que nos impõe, inclusive, as nossas decisões. De dentro para fora. Não sei se eu consegui, assim... De dentro para fora. De dentro para fora. A força para progredir. Sim. Mas a missão aí eu penso dessa forma, sabe? É muito bom, isso mesmo, Luiz.
É porque eu pensei no caso mesmo de missionários, como eles estão numa condição evolutiva melhor. Então, se eles necessariamente teriam que vir com essa imposição, sabe? Mas certamente que sim, né? Como o Júlio falou, todos os espíritos que ainda não estão classificados como puros, ainda é necessária essa imposição, né? Sim. Porque ele se purifica no contato com a matéria. Purifica no contato com a matéria. Aí quando ele vence completamente todas as imperfeições, no caso dos espíritos que desenvolveram imperfeições, tá? Porque existem os espíritos que progridem sem desenvolver imperfeições. Eles vão transformando os instintos naturalmente em bons sentimentos. E a linha natural, vamos colocar assim, a linha natural, a linha evolução em linha reta. Tá? Evolução em linha reta. Não quer dizer que a evolução em linha reta o espírito vai se tornar bonzinho assim que entra na humanidade, desenvolve o pensamento contínuo, adota a lei, se torna bonzinho, não. Porque os instintos não são maus. Os instintos não são maus. Força substancial, não são substancialmente maus, porque são 907. Mas existe uma sequência natural. Em suas origens, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. Então, existe uma trajetória natural que o espírito que não se corrompe, ele vai se desenvolvendo de forma natural. Quer dizer que não tem erro aí? Tem tentativa e erro. Tem erro. O erro natural. O erro natural. Dá um exemplo. A pessoa está aprendendo a dirigir, está tirando carteira, começa a dirigir. A pessoa não vai cometer nunca nenhuma infração de trânsito? Claro que vai. E ela cometeu infração de trânsito por quê? Porque ela está aprendendo a dominar aquela competência. O mesmo caso acontece com os espíritos. Quando o espírito, o princípio inteligente, se torna espírito humano, e aí, depois de muito tempo, ele conscientiza-se de que precisa seguir diretrizes básicas para direcionar os instintos, até que ele consiga transformar o instinto de não matar. Até que ele consiga parar de matar, demora um tempo. Ele vai, de vez em quando, matar. Isso é maldade? Não. É o erro natural, amigos. Erro natural. Ficou claro isso? Deu uma ideia? Ele não vai parar de matar porque ele ouviu lá de Moisés, não matar. Ele não vai parar de matar pelo dia, porque ele tem um hábito, tem um instinto que ele desenvolveu. Ele desenvolveu esse instinto lá no reino animal para quê? Porque era necessário. É maldade? Não é maldade. Mas se ele, na faixa da humanidade, ele admite os 10 mandamentos, concorda com os 10 mandamentos, então ele tem que parar de matar. Então ele vai tentar parar de matar, certo? Até ele conseguir parar de matar, vai precisar de mudar os hábitos, vai demorar um pouco. Tem maldade aí? Não tem maldade. Isso fica claro para nós. É o erro natural, a força natural. Ficou claro, gente? Porque tem muito misticismo nisso aí, tem muita coisa, muita ideia estranha. Que acha que o espírito vai parar de matar assim que ele ouviu lá, não matarás, agora ele não mata. Não, não é assim. Ele tem um instinto, tem uma tendência que lhe dá prazer, que lhe dá alegria. Claro? Fala aí, Wander. Ô, Júlio, sobre aquela colocação do comentário que o doutor Luiz demorou um pouco e ficou assim meio apreensivo, como se nós pudéssemos talvez não entender plenamente o que ele estava dizendo, e ele tem razão, porque é um caso muito complexo, sim, em todos os sentidos.
mas eu estou aqui em mãos o seguinte, nas questões 222 do Livro dos Espíritos, que é a maior questão que tem no Livro dos Espíritos, 222, é muito importante a respeito disso, elucida plenamente a colocação do que o Luiz trouxe para nós. Pode-se fazer... Eu até tinha grifado aqui umas coisas que eu iria citar a respeito do comentário do Luiz e essa questão. Pode falar. Mas eu estou falando para a pessoa falar. Agora, eu só queria ressaltar, no caso da irmã Eliane, ela falou sobre as missões de espíritos, né? E o doutor Luiz até mostrou que não é só espírito puro que tem missão. Todos os desencarnados têm missões de acordo com suas categorias mesmo, está correto. Sim. Sobre isso, aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão 569, que fala assim, em que consistem as missões que podem ser encarregados pelos espíritos errantes? Em que consistem essas missões? É uma delas. Pode notar aí, 569. E também a outra, 570, até a 574. De 569 até a 564. Certo. Vou só ler mais duas, para mostrar que está dentro do contexto. Pode ler. Né? E fala assim, por exemplo, ó, a mesma missão pode ser pedida por vários espíritos em termos dessa ou daquela e tal, né? Um tipo de escolha, se pode ser feita ou não, como pode ser, quais são as delimitações sobre as missões. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Está dentro da pergunta que a Eliane também fez. Então, anota essas questões, 569 a 574, eu creio que deixa esse assunto aí bem claro. É um espírito muito comprometido, que desviou muito do seu caminho, uma missão pode ser imposta com conhecimento de causa, com a anuência do espírito, para ele resolver rápido aquela situação ali, entendeu? Por causa do comprometimento. Então, mais algum comentário aí em cima do que nós aqui estamos comentando? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Aqui na questão 132, ele está falando, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, todas as dificuldades, né, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Sim. Então, eu estou entendendo aqui que expiação, por exemplo, se eu estou com dificuldades hoje na minha vida, como consequência do que eu fiz anteriormente, ou até mesmo dessa própria vida, né, que a gente continua fazendo muita burrada, então eu estou expiando pelo que eu fiz. Sim. A gente pode entender que essa expiação, em termos de... ela é um pouquinho diferente da que você trouxe, que está presente lá no capítulo 3? Essa expiação aí é uma expiação que tem um grau de subjetividade, dependência muito grande do conhecimento adquirido. Pois é, entendo assim. Porque o conhecimento atenua. O conhecimento do espiritismo, a própria moderação nos gostos, moderação no egoísmo, já diminui em muito a expiação. Por exemplo, um indivíduo muito ambicioso, ele pode desenvolver inveja e ele então vai sofrer uma expiação moral interior que aquele que não é apegado nem invejoso não tem, não sabe o que é. Então, a expiação ela é inerente à imperfeição. O que é imperfeição? Egoísmo, vaidade, orgulho, inveja, ciúme. E aqui eu estou me utilizando do que Allan Kardec nos ensina no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, em que ele vai dizer lá, no item 33, que um espírito que tem 6 imperfeições sofre mais do que um que tem apenas 4. Por quê? Usando aí o 10 como símbolo, tá? Um que tem 6 imperfeições tem 4 virtudes. E um que tem 4 imperfeições tem 6 virtudes. Então,
sofre mais, sofre menos. Por quê? Quanto mais virtude, menos sofrimento. Quanto mais virtude, menos sofrimento. Quanto mais virtude, mais desapego da vida material. Menos sofrimento. Em tese. Por que eu estou falando em tese? Porque depende do conhecimento. Você pode ter uma pessoa muito virtuosa e que não sofre mais tanto por suas próprias causas, mas sofre com os parentes, com os familiares, por causa do desconhecimento. Por exemplo, quando nós adotamos o conhecimento da imortalidade, da reencarnação, da sobrevivência, isso já nos consola e nos conforta na convivência familiar, porque a gente sabe que esse espírito ainda vai aprender muita coisa, tem que passar por aquele sofrimento, perceberam? Então, tem um grau de subjetividade muito grande na pauta do, do grau de imperfeição que ainda temos, de paixões que desenvolvemos, do conhecimento adquirido, que é a consciência da lei. Eu não sei se ajudou, se complicou aí, Luiz. Não, eu acho que é isso mesmo. Se você está dentro do que você pensa aí, se eu não entendi o que você queria dizer e saí fora do assunto. Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa expiação que ele está falando no 132, eu acho que é próprio da natureza desse momento aí. Sim. Que estamos, como é que fala? Vivendo as dificuldades próprio das encarnações, né? Agora, eu acho que a segunda expiação, aquela outra, o sentido lá da outra expiação é o que você trouxe, em função do conhecimento adquirido. Que eu poderia já estar executando coisas melhores do que eu estou fazendo, né? Eu começo a ser responsabilizado numa gradação cada vez maior pelas minhas atitudes, que já não deveriam ser essas. Quando nós vamos buscar aqui socorro em Jesus lá naquele discurso com os fariseus em João 8:44, ele vai dizer para os fariseus que vós tendes por pai ao diabo, ele foi homicida desde o princípio. Recordam-se disso? Então ele está fazendo uma referência a Caim que matou Abel. Aí vamos tirar o indivíduo Caim e o indivíduo Abel. Estão falando aí de um problema de evolução. Grupos de espíritos. Então, o Caim, a lei diz não matarás, certo? Não matarás. A lei dialoga, esse dispositivo legal de Moisés dialoga, que é de revelação divina, extraordinário, dialoga com espíritos na faixa da razão. Desperta. Espíritos que receberam a coroa da razão. Tá? A partir daí, então, eles devem deixar a tendência do homicídio, que é uma tendência natural, como já falamos aqui, que o princípio inteligente desenvolve nas faixas da infância da humanidade. Quando a razão desperta, recebemos a coroa da razão, concordamos com a lei, nós não temos mais o direito de matar o próximo, porque o próximo tem o mesmo direito à vida que nós, porque existe uma lei de igualdade. Tá? É um direito natural, inerente, igualdade. Não tem mais direito de matar. Então, qual é o homicídio aí ao qual se refere Jesus? É o homicídio do irmão, que o Caim é o irmão mais velho, Abel
o irmão mais novo. Caim é o irmão mais velho, é aquele componente que se desenvolveu ao longo da evolução natural, é o Caim. Quem é o Abel? O Abel é o irmão que traz a revelação. É o irmão que traz a revelação, que vem com um componente mais avançado para acelerar o processo de evolução. Então, o Caim matou o Abel. Nós estamos falando aqui de um movimento no mundo interior. Quando nós matamos Moisés, por exemplo, não concordamos com as diretrizes, continuamos a desrespeitar aquelas diretrizes de forma consciente. Então, desde o princípio, quando a razão se abre, então nós vamos desenvolvendo uma imperfeição, que se nós não corrigirmos, ela vai aumentando ao longo do tempo. Tá? Ao longo, tem espíritos que, enamorados mais de si mesmo do que de Deus, amando mais a si mesmo do que a Deus, vão se desenvolvendo, vão crescendo nessa direção. Aí chegam num determinado tempo no progresso planetário que eles vão ser degradados, porque eles começam a se complicar de forma exponencial, que são os grandes algozes da humanidade, que são os grandes instrumentos do escândalo, como o Hitler, por exemplo. De acordo? Um espírito que não concordou em executar, em adotar a diretriz do amor, quando a sua razão despertou, ele recebeu a coroa da razão, preferiu continuar amando a si mesmo, fazendo o bem exclusivamente para si. Qual foi o resultado no tempo? Uma grande complicação planetária aqui no nosso mundo. Se tornou um instrumento de justiça em grande escala, se comprometeu enormemente. Então ele viciou-se enormemente, criou um condicionamento, um arrastamento muito difícil de ser vencido na Terra por causa das facilidades tecnológicas. Então ele precisa de ser colocado no meio sem nenhuma facilidade tecnológica. Tudo a ser desenvolvido ainda para quê? Para refundir sentimentos na luta pela sobrevivência, pela busca pelo alimento, com as feras, percebeu? Então, ao longo do tempo, vai mudando. Mas aí tem espíritos que não mudam, passa por um segundo degredo. Deus permite, tem o livre-arbítrio, mas um dia o espírito cansa de sofrer, porque isso implica em sofrimento. Então, esses espíritos que são os degradados são os grandes cristalizados na desobediência para com a determinação divina para a implantação do amor no mundo. Então eles conhecem, mas não querem. Eles conhecem a lei, citam de cor e salteado, mas não querem viver, amar o próximo. Eles querem amar a si mesmo, os seus e todos aqueles que se lhes assemelham, que pensam como eles. Então vocês podem notar que todo ditador, ele quer transformar todos em cópia-cola de si mesmo. Podem reparar. Iguais. Para não causar nenhum tipo de problema, serem obedientes ao extremo. Perceberam? Para onde vão? Formar grupos lá no outro mundo. Porque tem capacidade de liderança. Eles desenvolveram
Deus permite por quê? Porque tem aqueles retardatários que precisam do escândalo. Não é isso que Jesus fala? Ai do mundo por causa dos escândalos. Então, é um problema de desobediência. Desobediência. Porque é difícil, nós temos que desobedecer ao desejo e obedecer a um comando que chega para nós de cima, que visa mudar uma sistemática que nós gostamos, perceberam? Então, Deus permite, porque nós temos liberdade de. Só que nós vamos, os que preferem esse tipo de sistemática, eles vão sendo transmigrados. Tá claro aí? Não sei se complicou aí a situação, viu? Eu tenho um companheiro que eu faço palestra no grupo, o grupo Albino Teixeira, e tem um camarada lá muito engraçado, ele gosta muito de mim, né? Tem muita piedade e amor no coração, então quando eu vou falar lá que ele que é o dirigente, ele escreve lá, expositando, ele escreve lá assim, provocador, fulano, Júlio César. Ai, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar, hein? Puxa vida, nós comentamos só 2 frases aqui dessa. Nós não vamos terminar esse dia dos espíritos dessa encarnação, não, pelo jeito. Leva como missão para o plano espiritual. Ganhei com missão. Ô, Wander, você tá rindo aí, Wander? Fala alguma coisa isso? Essas suas palavras todas, para resumir, tem tudo a ver com a degradação e exílios. Porque tudo isso aí demanda isso, as degradações e os exílios, que existem naturalmente em todos os mundos. Sim. Sim. Exatamente. Muito bem, amigo. Nosso tempo avançou. Palavras finais, eu gostaria de fazer as palavras finais. Para mim tá ótimo. E então tá. Quem faz a prece hoje, me parece que hoje é a Elana? Ou não? Não, pela ordem aí, acho que agora é Luiz, depois Fernando. é Fernando. é. A próxima sou eu. Hoje, antes de fazer a prece, deixa eu só apertar aquela linha do grupo. É porque semana que vem, dia 25, é o Natal. E eu estarei no Rio de Janeiro. Devo voltar no dia 26, mas devo chegar à noite. Então, eu não devo participar. Foi bem lembrado, porque eu vou para Montes Claros também, volto no dia 26, então eu não vou ter condições de fazer o estudo, porque eu vou de carro, a viagem é muito cansativa. Eu já estou assim meio com um certo número de anos nas costas. E eu já não vou dar conta de chegar de Montes Claros depois de dirigir 5 horas e fazer o estudo, viu, amigo? Então eu peço licença de vocês aí para a gente fazer uma folga semana que vem. Semana que vem não, na semana do Natal, né? Daqui a 2 semanas. Isso, daqui a 2 semanas. Não, é mesmo. Estou confundindo. Semana que vem ainda não. Sim. Mas nós podemos, de princípio, então, já deixar combinado que no dia 2 nós teremos o estudo, certo? Tá. Porque o dia 1º é feriado, dia 2 é terça. Eu acho que nós podemos manter o dia 2, certo? A princípio, sim. E só alguém for viajar dia 31, não sei, né? Mas excetuando o dia 26, que como eu abro a sala, aí vocês estão na minha dependência aí, certo? Entendi. Aí, por livre e espontânea pressão, não vai ter o estudo, né? No dia 26. Entendi. Dia 2 de janeiro. Beleza? Semana que vem, então, será o último. E já adianta aqui também que nós teremos que interromper a atividade mediúnica nas próximas
não na próxima, mas no dia 25 25 primeiro. e no dia 1º, por razões óbvias, certo? Não vai ser possível nós fazer uma reunião mediúnica no dia 25 e nem no dia 1º. É bom que os amigos podem ter uma folga, porque nós não aproveitamos feriado. A nossa filosofia lá é reunião até no feriado. Aliás, até no feriado até prefiro, porque não tem trânsito nenhum. Nós chegamos lá tranquilo, sem problema de trânsito. Mas esse agora, o Natal coincidiu na segunda-feira, realmente não tem como. O Natal e as festividades de Ano Novo. Combinado? Mas eu vou avisar na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos fazer o encerramento do ano e eu vou avisar o pessoal. Então vamos lá para a prece, Fernando? Sim. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade. Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, nós agradecemos a oportunidade de seus divinos ensinamentos e rogamos, Senhor, que eles possam ser úteis a todos aqueles que estagiam e que participam da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, bem como ser úteis àqueles nossos irmãos que em nossos lares, em nossa caminhada, nos acompanham diuturnamente. Rogamos, Senhor, que na próxima reunião sejamos juntos e unidos no amor de Jesus Cristo. Se conosco, Cristo Jesus, hoje, agora e sempre. Muito bem, que assim seja. Assim seja. Valeu.